Olá pessoal, nesse vídeo falaremos sobre função logarítmica, definição, principais características, construção e análise de gráficos. Também a gente vai trabalhar alguns tipos de funções logarítmicas, como log de x mais k na base A e dois tipos de funções logarítmicas envolvendo o módulo. Bom, vamos começar com a definição. Função logarítmica. A função logarítmica de x na base A, designada por f de x igual a log de x na base A, com a maior do que 0 diferente de 1 e x maior do que 0, é uma função que associa x ao logaritmo de x na base A. A gente está vendo aqui simbolicamente que a gente tem uma f que associa valores de x a log de x na base A, que leva elementos de R mais asterisco em R. Tá? Então, essa associação daqui vai me dar pares ordenados, x e y, x e log de x na base A, que serão os pontos da minha função f. Gráfico de f de x igual a log de x na base A. Então a gente tem aqui um modelo para a função crescente, que é um modelo quando a é maior do que 1, a maior do que 1. Função crescente. Função decrescente, o a é um valor maior que 0 e menor do que 1. Bom, então na verdade a gente tem duas famílias de gráficos. Uma família da função crescente, quando a é maior do que 1, ou a função da família decrescente, para funções onde o a está entre 0 e 1. Bom, nessa família de função crescente, todos os gráficos terão essa mesma característica. Ou seja, aqui nesse início ele tem esse crescimento rápido, ele vem perto aqui dessa reta vertical aqui, ó, desse eixo, vai se afastando aqui num crescimento rápido e depois vem num crescimento moderado, assim, modesto, né? Aqui no início, na função decrescente, ele tem um decrescimento rápido aqui no início e depois segue decrescendo aqui modestamente, tá? Vamos ver outras características então. Raiz, né? A raiz aqui, ou seja, são os valores de x, tá que f de x igual a 0. Quando f de x igual a 0, a gente, graficamente aqui, a gente já vê que o x igual a 1 em ambos os casos, né? Então a raiz é igual a 1. Algebricamente, eu pego log de x na base A igual a 0, transformo através da definição numa equação exponencial e acho x igual a 1. Então x igual a 1 é a raiz de f de x igual a log de x na base A. Domínio e imagem da função f de x igual a log de x na base A. O domínio aqui, por definição, x maior do que 0. Ou seja, intervalo aberto em 0 a mais infinito. Graficamente a gente pode ver isso aqui através das projeções dos pontos desse gráfico, ou desse gráfico aqui também, que dá aqui aberto em 0, aberto em mais infinito. Então, domínio R mais asterisco. E a imagem em ambos os casos é igual a R. Também se eu pego esses pontos daqui ou daqui e projeto em Y, as minhas projeções vão dar de menos infinito a mais infinito, nesse caso e também nesse caso aqui. Então, imagem igual a R. Assíntota. A função logarítmica f de x igual a log de x na base A tem assíntota vertical x igual a 0, eixo OY. Tá? Então, a assíntota é o próprio eixo OY, a assíntota é o eixo OY, em ambos os casos aqui, cuja equação é x igual a 0. Tá? Então, o que significa essa assíntota aqui? Ó? Que essa assíntota está delimitando aqui o meu gráfico, o meu domínio nessa região aqui. Nesse caso aqui é a direita da assíntota, as duas aqui estão à direita da assíntota. Comportamento da imagem. Quando x tende a 0, o que significa que quando x vai chegando próximo de 0 aqui, ó, você vai tomando valores de x arbitrariamente próximos de 0, tantos quanto você queira, você vai obtendo valores de y tendendo a menos infinito. E quando você toma valores arbitrariamente grandes, arbitrariamente tendendo a mais infinito,
o seu valor de y tende a mais infinito. Na função decrescente, quando eu tomo x, valores de x arbitrariamente próximos de zero, o meu f de x tende para mais infinito. Por outro lado, quando eu tomo valores arbitrariamente grandes, tendendo a mais infinito, o meu f de x tende a menos infinito. Bom, a gente já falou de funções do tipo log de x na base A, vamos falar sobre log de x mais k na base A, tá? Então a gente vai ver que algumas as características se preservam, mas vamos ver qual é a influência desse k, essa constante aqui, né? Então, aqui é a variável, essa constante pode ser positiva ou negativa. Então, quando eu tenho funções do tipo log de x mais k na base A, a gente vai ver que o conjunto domínio agora é definido como x mais k com x mais k maior do que zero. Se x mais k é maior do que zero, x é maior do que menos k. Esse é o domínio da função. A assíntota vertical é dada por x mais k igual a zero, ou seja, x igual a menos k, certo? Então, x igual a menos k, e aqui assim, o domínio é x maior do que k. Vamos ver um exemplo? Log de x menos 2 na base 5. Vamos calcular a assíntota vertical. A assíntota vertical. X menos 2 igual a 0. X igual a 2. X menos 2 maior do que 0. X maior do que 2 é o domínio da função. Ela é uma função crescente. Olha aqui, pessoal. 5 é um número maior do que 1. Vamos calcular as interseções. Interseção com a x, então a gente viu que basta fazer f de x igual a 0. Fazendo f de x igual a 0, eu resolvo a equação exponencial aqui pela definição. 5 elevado a 0 é 1, 1 mais 2, 3. Eu tenho uma raiz. A interseção com a y, basta fazer x igual a 0. Fazendo x igual a 0, eu acho o log de menos 2 na base 5. Tive que, por definição, esse número daqui do logaritmando tem que ser maior do que 0. Então não existe esse logaritmo. Se não existe esse logaritmo, não existe interseção com o eixo OY. Bom, vamos pegar essas características e marcar no gráfico. Eu vou usar o GeoGebra para poder fazer essa etapa aqui. Então vamos lá no GeoGebra, vamos marcar essas características. A primeira coisa que a gente encontrou foi a assíntota vertical x igual a 2. Tá vendo? X igual a 2 é uma reta vertical passando em x igual a 2. Aqui a raiz, 3, 0. E aí a gente vê que ela é da família da função crescente, log x menos 2 na base 5. Ela vem colada aqui na assíntota, com crescimento rápido aqui, ó, nesse trecho inicial, toca na raiz e segue crescendo. Então, eu tenho essa característica aqui, certo? Ó? Ok? Então é isso aí. Aqui é o gráfico da função. Vamos voltar lá. Então, usando o GeoGebra, a gente viu o gráfico, aqui o gráfico prontinho, aqui as características, né? Retomando aqui imagem igual a R. Aqui essa setinha aqui já aparece para estudar o comportamento de f de x quando x tende a 2, né? Está tendendo a 2 aqui pela direita. A minha f de x tende a menos infinito. Quando x tende a mais infinito, a minha f de x também tende a mais infinito, tá? Eu tomo valores arbitrariamente grandes aqui, ó, as minhas projeções vão caindo cada vez mais, indo na direção de mais infinito. Então, quando x tende a mais infinito, f de x também tende a mais infinito. Bom, vamos para o exemplo 2. Estamos tomando aqui agora uma função decrescente, ó, log de x menos 1 na base 1/2. Vamos calcular a assíntota, x menos 1 igual a 0, x igual a 1. Aqui a assíntota vertical, x igual a 1. O domínio, x menos 1 maior que 0, x maior do que 1. A função, pessoal, é decrescente. Eu já tinha comentado isso aí. Vamos calcular a interseção com os eixos. Interseção com o eixo x, basta fazer f de x igual a 0. Fazendo f de x igual a 0, temos aquela equação exponencial, x menos 1 igual a 1/2 elevado a 0. Aqui passa esse 1 para cá.
1 elevado a 0 é 1 mais 1, 2. Tá certo? Então temos a raiz aí, x igual a 2. Interseção com y, basta fazer x igual a 0. Aqui mais uma vez eu tenho um logaritmando negativo. Não existe logaritmo, não existe interseção. Aí o gráfico com as características aí, ó. Aqui a assíntota vertical, aqui a raiz x igual a 2, aqui o modelo seguindo o modelo decrescente. Tá? Vamos ver o comportamento aqui. Tá? O conjunto de imagem é R. E o comportamento, quando x tende a 1, f de x tende a mais infinito. Se eu pego valores de x arbitrariamente próximos de 1, o gráfico da minha função, ó, eu tenho valores aqui no ponto aqui cuja projeção aqui está acima de 0. Quanto mais próximo de 1 eu ficar, mais a minha f de x vai tendendo a mais infinito. Tá? Quando x tende a 1, f de x tende a mais infinito. Quando x tende aqui, ó, quando x tende a mais infinito, a minha f de x tende a menos infinito. Ok? Vamos para o exemplo número 3. ln de x mais 3. ln de x mais 3, aqui eu tenho de novo uma função crescente. ln, a base é aproximadamente 2,7. Aí a gente faz o quê? Calcula a assíntota, x mais 3 igual a 0. X mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. X mais 3 maior do que 0, x maior do que menos 3. A função é crescente, como havíamos comentado. Para fazer a interseção com a x, boto o f de x igual a 0. F de x igual a 0, quero saber os valores de x, tais que f de x igual a 0. Transformo isso numa equação exponencial. Atenção aqui, ln, a base é r. Então vai ficar e elevado a 0. X mais 3 igual a e elevado a 0. X igual a e elevado a 0 menos 3. E elevado a 0 é 1. 1 menos 3 vai dar menos 2. Aí a raiz. Interseção com a y. Basta fazer o x igual a 0. Vamos ver o que a gente tem dessa vez. ln de 0 mais 3. Dá ln de 3. Dá para calcular direto na máquina. É 1,099. Tá aí o gráfico, né? As características aqui. Assíntota vertical, função crescente, aqui passou pela raiz e aqui passou por outro valor. Que valor é esse? ln de 3, que é 1,099. Certo? Bom, quando x tende a menos 3, é valores arbitrariamente próximos a menos 3, a minha f de x tende para menos infinito. Quando x tende a mais infinito, aqui mais infinito, ó, pegando um valor aqui, vai para um valor positivo. Pegando outro valor aqui, não tem nem gráfico, mas a gente vê que a projeção aqui fica maior do que 1,5. Então, se eu tomar arbitrariamente valores arbitrariamente grandes, x para mais infinito, o meu f de x também vai para mais infinito. Tá? Conjunto de imagem e o conjunto R. Bom, vamos começar aqui com o bloco de módulos, né? Eu vou pegar módulo de x mais k na base A. Bom, para fazer isso aí, a gente primeiro vai tirar essa função aqui do módulo. Tá? Vou fazer ela sem o módulo, que aí eu sigo os passos anteriores. Depois a gente aplica o módulo aí graficamente. Tá? Vamos calcular algumas características. Então, a gente já tem feito isso aqui, né? Durante o vídeo todo. Faz a mesma coisa. X mais 2 igual a 0, x igual a menos 2 é a assíntota vertical. O domínio x mais 2 maior do que 0, x maior do que menos 2. A função é decrescente. 1/3 é um número que está entre 0 e 1. Interseção com a x. Faz f de x ser igual a 0. Daí x mais 2 igual a 1/3 elevado a 0. Isso aqui vai dar esse 1 aqui e esse 2 ele passa trocando de sinal. A raiz é menos 1. Interseção com y. Basta fazer o x igual a 0. Aí eu fico com 0 mais 2 igual a 2.
que não sei porque repetiu aqui, mas tudo bem. E aí, log de 2 na base de um terço, eu usei mudança de base. Escolhi o ln, que é ln de 2 dividido por ln de um terço. Isso vai me dar menos 0,6, tá certo? Vamos pegar essas características e vamos botar no gráfico. Tá? E aí depois a gente vai fazer a interpretação ali do módulo no próprio gráfico. Então vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Primeiro eu vou botar a assíntota, que é x igual a menos 2. A gente achou a assíntota x igual a menos 2. Depois nós achamos a interseção com o eixo AX. A raiz é menos 1. A interseção com o eixo AY, a gente encontrou o ponto 0 e log de 2 na base de um terço. A gente achou ali próximo de 0,6, né? Aqui, ó. É o que tá dando aqui, próximo de 0,6, tá vendo? De menos 0,6. Aqui está o menos 0,5, aqui o menos 0,6. Eu tenho uma função decrescente. Ela vem aqui próximo da assíntota, toca a raiz e toca essa interseção com o eixo OY. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, temos esse gráfico aí. Ok? Função decrescente. Aqui ele vem próximo à assíntota daqui em cima. Ó. Tocou em X, tocou em Y. Tá certo? E aí o que, que a gente vê? Uma vez feita a função y igual a x mais 2 na base de um terço, a gente vai aplicar o módulo de x mais 2 na base de um terço. O que, que acontece com o módulo? Toda essa faixa aqui, ó, que é negativa, ela vai ser rebatida para cima. Por quê? Vou pegar, por exemplo, aqui esse ponto aqui, ó, porque todo ponto daqui ele vai ser rebatido para cima, porque módulo do número negativo vai ser positivo. O x vai permanecer, só o y vai trocar de sinal. Então, esse menos 0, esse valor menos 0,6 aqui, ó, vai para 0,6 em cima, ó, ok? Então tem esse valor negativo menos 0,6, ó, vai aqui para 0,6. Então essa faixa aqui que era decrescente assim, vai ficar crescente. Esse arco aqui vai ser rebatido. Olha ali, ó, tá vendo? O arco foi rebatido aqui. Então vai me interessar essa parte positiva aqui. Essa parte negativa, ela vai embora, certo? Eu apaguei essa parte aqui do rebatimento. Olha aí como é que ficou. Ele ficou com dois comportamentos, né? Ela decresce até aqui e daqui para lá ela cresce daqui, certo? Vamos voltar lá e vamos pegar esse gráfico já prontinho, né? A gente pegou isso aí, usamos o GeoGebra e chegamos a esse gráfico lá, tá? Aí tá aí todo prontinho. Quais são as características aí repassando, né? Assíntota vertical x igual a menos 2, domínio x maior do que menos 2, a imagem é R. Ela é crescente para x maior ou igual a menos 1. Ó, é importante isso aqui, ó. É crescente daqui para cá. E ela é decrescente para valores de x maiores que menos 2 e menores ou iguais que 1, tá? Então nesse trecho aqui que ela é decrescente, tá vendo? É decrescente nesse trechinho aqui, tá? Ela vai tocar o y no ponto 0,6, né? Uma vez que log de 2 na base de um terço é negativo, então menos com menos vai dar mais. Então esse menos log de 2 na base de um terço vai ser, na verdade, 0,6. Quando x tende a menos 2, quando x tende a menos 2, f de x tende a mais infinito. Quando x tende a mais infinito, a minha f de x também tende a mais infinito. Pronto, agora vamos para outro tipo de função exponencial. Agora, observem muito bem onde é que está esse módulo, tá? O primeiro módulo estava aqui fora. Depois que você calcula o log, é que você aplica o módulo, tá? Então a gente aplicou o módulo ali no y, na imagem, aqui no resultado. Aqui não, o módulo já é aplicado no domínio.
já é aplicado antes de calcular o log, certo? Isso vai alterar aqui em algumas coisas. Bom, então a gente vai começar com o log de módulo de x mais k quando k é igual a 0, para poder a gente entender como é que esse gráfico funciona, tá? De modo mais simples. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ln de x. ln de x, tá? ln do módulo de x, desculpa. ln do módulo de x. Para isso, a gente vai ter que dar uma repassada na definição de módulo de x. Bom, então a gente tem que módulo de x. Módulo de x é igual a quê? É igual a x se x é maior ou igual que 0. E menos x se x é menor que 0. Tá? O módulo de x é ele mesmo se o número é positivo ou nulo. E é o seu oposto se o x for negativo. Se ele for um número negativo. Então a gente aplica essa definição aqui. Então no lugar de módulo de x vai aparecer essas duas funções aqui. Sendo que x tem que ser diferente de 0 por definição, né? de ln. Quando eu aplico ln, esse x aqui tem que ser diferente de 0. Então ele vai se transformar aqui, ó, em ln de x e ln de menos x. Então esse ln de x é se x for positivo, e ln de menos x se x for negativo. Então com o jogo de sinal aqui ele vai ter um logaritmando positivo. Vamos ver então. Vamos fazer uma tabelinha aqui, só para ter uma ideia aqui, né? Eu vou tomar 3 valores aqui para ln de x, vou pegar valores maiores que 0, tá? Então aqui eu peguei 1, peguei o e peguei o e ao quadrado. São valores estratégicos aqui, cujo ln é um valor fácil de calcular, né? ln de 1 vai ser 0. ln de e vai ser 1 e ln de e ao quadrado vai ser 2, certo? E vou tomar, para essa função de baixo, vou pegar valores menores que 0. Valores negativos. Vou pegar os valores simétricos a esse aqui. Vou pegar menos 1, menos e menos e ao quadrado. Tá? Então, quando o x for menos 1, imagina o menos 1 aqui no lugar de x. Menos 1 dá o quê? 1. ln de 1 vai ser 0. Menos e. Então, menos e vai dar ln de e, que é 1. E menos e ao quadrado no lugar de x é menos, o menos aqui da fórmula, com o menos daqui vai ficar menos com menos mais. ln de e ao quadrado vai dar 2. Vamos marcar esses pontos aqui, tá? Aqui, ó. Dessa primeira tabela, para x igual a 1, y igual a 0. Para x igual a e, y igual a 1. O e está mais ou menos aqui, 2,7 e 1. E e ao quadrado está mais ou menos aqui, depois de 7, vai em 2, tá? Então esses 3 pontos aqui dessa tabela estão daqui desse lado direito aqui. Para essa tabela de cá, menos 1 em 0, menos e, que está mais ou menos aqui, vai dar em 1, e menos e ao quadrado, que está aqui, vai dar em 2, certo? Então a gente viu aí essas funções. Aí quando eu ligo os pontos, né, o que que eu vou ter aqui? Na verdade, voltando aqui, né, e desse lado direito eu tenho ln de x. Então é esse, gente, que a gente vai tomar como referência, porque esse daqui a gente fez bastante o gráfico da família da função crescente. Ele vem pertinho da assíntota, toca na raiz e vai tocar nesses outros 2 pontos, tá? Então tem esse lado de cá que é a minha função ln de x. Nesse lado esquerdo aqui, ó, é a minha função ln de menos x, que vai ser uma função aqui decrescente, tá? Vai ser uma função decrescente aqui. Então, essa daqui é ln de menos x. Observem o seguinte, quando você vê essa função aqui, você está pegando valores opostos, 1 e menos 1, e as imagens são iguais, 0 e 0, tá vendo? Aqui 1 e menos 1, as imagens são iguais a 0. E menos e, aqui e menos e, eu tenho esses pontos aqui G e F, são simétricos em relação ao eixo y. E aqui também, eu tenho esse ponto e esse aqui que são simétricos aqui. Então você tem esse eixo de simetria, que é o eixo OY.
esse eixo de simetria e o eixo AY. Eu construí esse gráfico aqui, é só fazer o rebatimento em relação ao eixo de simetria, que eu vou ter o gráfico da minha ln do módulo de x. Então, quando o módulo está nessa posição aqui, ó, você vai ter sempre esse rebatimento em relação ao eixo de simetria. Então, desenhou o eixo de simetria, desenhou aqui o ramo direito aqui, por exemplo, o ramo esquerdo vai ser o rebatimento dele em relação ao eixo de simetria, tá? Então temos aí o gráfico da função ln de x, que se divide em ln de x para x maior que zero e ln de menos x para x menor do que zero, tá? Então a gente tem aqui esse gráfico. Vamos ver algumas características então. A assíntota vertical é em x igual a zero, né? A gente tem aqui uma função par nesse caso, né? Conjunto domínio é todo x diferente de zero, tá certo? Ele contempla os negativos e os positivos, aí não contempla o zero, x diferente de zero. Conjunto imagem, o conjunto R, tá? Raízes menos 1 e 1, raízes menos 1 e 1. Ela é uma função crescente para todo x maior do que zero, né? Ela é crescente para essa parte do domínio aqui, que é x maior do que zero, e ela é decrescente, tá? Aqui é uma função decrescente para todo x menor do que zero, né? Você vai aumentando aqui os valores de x e os valores de y vão diminuindo. Estava aqui, diminuiu para aqui, diminuiu para aqui. E aqui ela vai crescendo, ó. Você vai tomando valores de x aqui à direita e você vai crescendo. Então ela é crescente para x maior do que zero, para todo x positivo, e decrescente para todo x negativo. Vamos ver o comportamento dele em torno da assíntota. Agora repare que a direita e a esquerda da assíntota eu vou ter gráfico aqui de função, vou ter pontos da função. Então vou ter que analisar dos dois lados. Quando se aproxima de zero pela direita, esse movimento aqui, ó, ele vai arbitrariamente se aproximando de zero pelo lado direito, tá? Pelo lado direito aqui, lado direito de zero. O que vai acontecendo aqui? O f de x vai tendendo a menos infinito. Quando x tende a zero aqui pela esquerda, então ele vai tendendo arbitrariamente a zero aqui, ó. A minha f de x também vai para menos infinito. Quando x tende a mais infinito, f de x tende a mais infinito. Quando f de x tende a menos infinito, f de x tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito, f de x tende a mais infinito. Bom, vamos ver um segundo exemplo aqui, tá? Antes de fazer o gráfico, então a gente vai determinar algumas características aí. Então, o primeiro a gente trabalhou com ln de x, agora a gente já deu uma modificada aqui, ó. Esse k é menos 3, né? Eu estou pegando um logaritmo da base 10 de x menos 3. Vamos ver algumas características aqui para ajudarem a gente a traçar o gráfico. A assíntota vertical vai ser em x igual a menos 3, né? Tá? Então, continua aqui, x menos 3 igual a 0. A minha assíntota vertical é isso aqui. O meu domínio, a gente vai ver aqui, eu admito que eu posso ter valores negativos aqui, ó. Então, se eu botar um valor negativo menos 1 aqui, com menos 3 vai ser menos 4. Módulo de menos 4 vai ser 4. Então, mesmo que dê valor negativo aqui, ó, vai existir logaritmo. Só não vai existir logaritmo quando essa diferença aqui for 0. Então, o domínio são os reais diferentes de 3. Interseção com eixo AX. Basta fazer a minha função log do módulo de x menos 3 igual a 0. Presta atenção então. Aqui eu tenho base 10. A minha equação exponencial vai ser 10. Módulo de x menos 3 igual a 10 elevado a 0. 10 elevado a 0 é 1. Módulo de x menos 3 igual a 1. Então a gente vai desmanchar esse módulo aqui, é fácil, né? Esse x menos 3 aqui, ó, no lugar dele, se aparecer o 1, no lugar de x menos 3 aparecer 1, módulo de 1 igual a 1. Se no lugar de x menos 3 aparecer menos 1, módulo de menos 1 igual a 1. Então esse x menos 3 aqui, ó,
pode ser ou 1 ou menos 1. Então, no lugar de x menos 3, se aparecer 1, eu tenho uma resposta. E se no lugar de x menos 3 aparecer menos 1, se isso tudo aqui for menos 1, ó, módulo de menos 1 é igual a 1 também. Então, aqui passa x menos 3 igual a 1, passa esse 3 para cá, somou x igual a 4. E desse lado de cá, quando eu resolver essa equação, eu passo 3 para lá, né? 1 menos 3 é 3 menos 1, na verdade, vai dar 2. Então, eu tenho duas raízes aí, 2 e 4. Interseção com a x, basta tomar x igual a 0. 0 menos 3 vai dar menos 3. Só que aqui está em módulo, né? Módulo de 0 menos 3. Aqui, módulo de menos 3. Módulo de menos 3 aqui é o quê? 3. Então, eu tenho log de 3 na base 10, que me dá um valor de 0,47. Vamos pegar essas coisas aí e marcar no gráfico, tá? Então, aqui eu tenho interseção com a x, interseção com a y. Duas interseções com a x, com a y. E aqui a minha assíntota, aqui, ó, a minha assíntota vertical em 3. As raízes 2 e 4, tá vendo? Então, aqui essa função crescente aqui para log de x menos 3 na base 10. E essa função decrescente aqui. Só que como é que a gente faz, né? Eu passo esse gráfico aqui e esse aqui eu rebato em relação à minha assíntota. Ele é simétrico em relação à assíntota. Só que a minha assíntota agora é em 3, tá? Então, toda vez que esse módulo cair aqui dentro, essa simetria vai acontecer em relação à assíntota, certo? Vai ter dois ramos, um ramo da direita e um ramo da esquerda. Se o ramo da direita aqui é uma função crescente, esse ramo da esquerda aqui é uma função decrescente, tá? Então, esse ramo da direita aqui é dado por log de x menos 3 na base 10. E esse ramo aqui do lado esquerdo é dado por log de menos x mais 3 na base 10. Tá? Então, aqui é o log do x e aqui do oposto de... aqui x menos 3, aqui do oposto de x menos 3, que é menos x mais 3. Muito bem. Ela é uma função crescente na faixa do domínio maior do que 3. E ela é decrescente para valores de x menores do que 3. Quando x tende a 3 pela direita, quando eu estou tomando x arbitrariamente à direita aqui, ó, a minha f de x vai para menos infinito. Quando x tende a 3 aqui pela esquerda, a minha f de x também vai para menos infinito. Quando x tende a mais infinito, a f de x tende a mais infinito. Tá? A minha f de x aqui, ó, tende a mais infinito. Ok? E aqui quando o x tende a menos infinito, x tende a menos infinito, quando x tende a menos infinito, a f de x também está indo para mais infinito. Então eu tenho a análise da tendência aí da f de x. Terceiro e último exemplo, né? Log do módulo de x mais 2 na base 1/2. Aqui a gente já vai mais direto, aproveitando que a gente sabe as características da função. A gente vai ter a assíntota onde x mais 2 igual a 0, vai ser x igual a menos 2. Tá? E o domínio é x diferente de menos 2. A gente tem as raízes, que são menos 3 e menos 1, fazendo o mesmo processo do exemplo 2. Né? Você faz f de x fazendo f de x igual a 0. Para zerar isso aqui, ó, eu tenho que ter essa soma daqui igual a 1. Então, para essa soma aqui ser igual a 1, ó, eu tenho menos 3 mais 2 vai dar menos 1. Módulo de menos 1 é 1, log de 1 na base 1/2 é 0. E menos 1 aqui, mais 2. Menos 1 mais 2 é 2, menos 1 é 1. Módulo de 1 é 1 mesmo, log de 1 na base 1/2 também é 0. Então, aqui estão as raízes. Interseção com a y é 0 e 1, basta fazer o x igual a 0. 0 e menos 1. Se o x for igual a 0, ó, módulo, log do módulo de 2 na base 1/2. Log de 2 na base 1/2 vai ser menos 1. Então aqui eu tenho, ó, tá vendo? Ela é uma função decrescente, então no ramo da direita aqui, ó, ele é a função decrescente, passando aqui por menos 1, ó.
e por menos 1 aqui também. É uma das raízes. Raiz menos 1 e a interseção com o eixo y é menos 1. Então essa função decrescente. E a de cá vem por simetria. Ele toca no ponto 3 e todos os outros pontos são simétricos, né? Você pode pegar essa distância daqui para cá, ó. Aqui em menos 1 e aqui para menos 4 é menos 1 também, porque são equidistantes em relação aqui, ó, daqui para cá. Para cima tem 2 unidades, aqui tem 2 unidades. Esse ponto é simétrico a esse aqui, tá? Conjunto imagem é R. Ela é crescente para todo x menor do que menos 2. Aqui, ó, ela é crescente nesse trecho aqui para valores de x menores que menos 2. Para valores de x maiores do que menos 2, ela é decrescente. Tá bom, pessoal? Então ficamos por aqui. Nessa aula aí a gente falou sobre funções logarítmicas. Repasse o vídeo com calma aí, pausando, fazendo os seus próprios apontamentos. E olhem no canal, porque a gente tem nos vídeos anteriores o passo a passo para análise de gráficos, tá? Essa coisa da análise do domínio e da imagem aparecem com maior detalhe nos vídeos anteriores. Então, muito obrigado aí e até a próxima aula.